Nós aprendemos nas outras quartas, as 2 primeiras com o pastor Fabiano, o pastor Eduardo. E hoje não vai ser diferente. Nosso Deus quer nos ensinar hoje a viver com essa liderança. A liderança de Neemias. Eu queria convidar a igreja para ficar de pé. Nós vamos apenas fazer uma oração rapidinha diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, continuando ainda na sua presença, sentindo, Senhor, a presença do Teu Santo Espírito, nós queremos Te agradecer, Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui esta noite. Sabemos que foi o Teu Santo Espírito que nos trouxe, Senhor, que nos fortaleceu, que nos deu essa oportunidade, essa rica oportunidade de estarmos na Sua presença, na Sua linda presença, para aprendermos, Senhor, com a Tua palavra. Como é bom, Jesus, aprender mais de Ti. Como é bom, Senhor, sentir a Tua presença, sentir o Seu cuidado. Como é bom, Senhor, ter certeza que Tu chegou primeiro que nós. Estava aqui, Senhor, para nos receber. Ah, Jesus, nosso coração se alegra com a Tua presença. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, Jesus. E Te pedimos, Senhor, que continue falando conosco. Continue, Senhor, através da Sua palavra, falando conosco, falando ao nosso coração. Eu tenho certeza que todos que estão aqui esta noite saiu do seu lar para ouvir a Tua voz. Amém. Então, Jesus, nós Te pedimos e já Te agradecemos, porque nós sabemos que Tu és o Deus que fala, que Tu és o Deus que age em nosso meio. Em nome de Jesus eu Te peço e Te agradeço para todos sempre. Amém e amém. A igreja pode se sentar. Eu vou pedir para a Letícia colocar um videozinho, coisa rápida. É 1 minuto e 7 ou 1 minuto e 17. Só para a gente fazer uma reflexão, uma visão do tempo de Neemias. Vai ser coisa rápida. Pode soltar. Jerusalém, uma cidade que já foi o coração do mundo, agora é apenas fumaça e pó. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio como uma tempestade. Suas tropas derrubaram os muros, queimaram o templo de Salomão. E o povo de Deus foi arrastado para o exílio. 70 anos se passaram pelos rios da Babilônia, eles choraram. Cantavam, não. Suas harpas estavam penduradas e seus corações despedaçados. Mas Deus moveu a mão de reis pagãos. Depois de 70 anos de cativeiro, o rei Ciro permitiu o retorno dos israelitas para Jerusalém. Zorobabel e Esdras trouxeram o povo de volta. O templo foi reconstruído. Mas Jerusalém, seus muros ainda estavam quebrados. Seus portões queimados, sua honra perdida. E então, de uma terra distante, surge um homem improvável. Um copeiro do rei mais poderoso da terra, Neemias. Glória a Deus. Ele não é... Glória a Deus. Esse vídeo, a mídia tem, quem quiser assistir ele todinho em casa, é transformador para a sua vida. É maravilhoso. E a gente aprende muito sobre essa vida de Neemias, sobre essa fé que Neemias teve, sobre essa liderança que Neemias teve. E é sobre essa liderança que Deus quer falar conosco, com toda a igreja essa noite. A liderança de Neemias. Para compreendermos a magnitude da obra de Neemias, precisamos voltar no tempo. Por isso que eu pedi para passar esse videozinho rápido. O povo de Israel havia sido levado para o exílio na Babilônia em 586 a.C.
após a destruição de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor. Esse cativeiro foi a consequência direta da desobediência do povo contra Deus. Décadas depois, sob o domínio do Império Persa, grupos de judeus começaram a retornar para Jerusalém. Primeiro com Zorobabel, para a reconstrução do templo, e depois com Esdras, para restaurar a lei. Contudo, mesmo com o templo reconstruído, a cidade continuava vulnerável. Os muros de Jerusalém, que representavam a segurança, a identidade e a glória da cidade, continuava em ruína. E neste cenário, quase uma década, quase 100 anos após o primeiro grupo ter retornado, que surge a figura de Neemias, um copeiro, não um garçom. Quando fala copeiro, a gente lembra de garçom, servindo um prato para quem lhe pediu. Me serve num restaurante, numa mansão, servindo o seu patrão. Mas o copeiro é completamente diferente de um garçom. Porque nessa época de Neemias, os reis, era prática matá-los através de um alimento envenenado. Então surgiu esse cargo, essa profissão de copeiro. O copeiro, a gente fala, é só um copeiro. Mas não é só um copeiro, é um copeiro. E o copeiro, ele tinha um cargo muito importante. Ele era o cargo de muita confiança do rei. E Neemias, o rei confiava demais nele. Então, por ser o copeiro do rei, ele vivia sob pressão. Porque imagina trabalhar correndo risco de vida todos os dias. No café da manhã, no almoço, no café da tarde, na janta, no chazinho da noite. Qual era a responsabilidade dele? E qual era o medo que ele tinha de todos os dias ser envenenado? Então, ser um copeiro não é para qualquer um. Mas Deus nos traz essa noite a importância da sua liderança. Muitas vezes a gente acha que a liderança é o pastor. Pastor Fabiano, que se vire aí com a sua liderança. Mas Deus quer todos com responsabilidade na sua liderança. Não importa quem você seja. Se você é o porteiro, se você é a pessoa que lava o banheiro, se você é o líder da intercessão, a responsabilidade na sua liderança, na nossa liderança. Deus quer falar conosco a liderança de Neemias. Qual é a importância? E eu trouxe uns itens aqui, uns itens muito importantes para a gente aprender com Neemias. O primeiro que me chamou a atenção foi saber que Neemias tinha a Bíblia na cabeça. Apesar dele nascer no exílio, já se passaram 100 anos. Neemias não conhecia Jerusalém. Ele conhecia a história, porque os antepassados dele veio de lá. Ele conhecia o Deus de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. Ele conhecia o Deus de Moisés. De início a gente já sabe que a liderança dele tinha uma direção. A liderança dele tinha uma presença. E era a presença de Deus. Porque ele conhecia a palavra. Ele conhecia a palavra. A segunda que eu aprendo com Neemias é a sensibilidade. Todos conhecem a história. Lá no versículo de Neemias, capítulo 1, 3 e 4. Eu vou ler.
Disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro. Disseram para quem? Para Neemias. Quem? O irmão dele. Lá na província estão em grande miséria e desprezo. Miséria é terrível. Desprezo é pior. E Deus mandou parar aqui. Não passa pelo versículo correndo, não. Pare aqui. Um líder, ele tem a sensibilidade de enxergar a miséria e não desprezar. Um líder, ele tem a sensibilidade, a mesma sensibilidade de Jesus. Quando encontrou aquela mulher que ia enterrar o seu filho, e ele parou o velório, olhou para ela e sentiu a dor dela. Sensível. Ele sentiu a dor dela. E falou: mulher, não chores mais. O líder, ele não consegue passar e fingir que não viu. A miséria incomoda ele, a ponto dele não ser insensível, porque a insensibilidade, ela dói mais que a miséria. Quando você está passando por um problema na sua vida, por um terremoto igual esse que aconteceu lá, e alguém te olha com indiferença, dói demais. Então Deus quer essa liderança de Neemias na nossa vida, a ponto da gente olhar a miséria do outro e não ser insensível, mas ter misericórdia, chorar junto, orar junto, ter com seu irmão. Vamos seguir o versículo? E o muro de Jerusalém está fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, sentei-me. Quem sentou? Neemias. Sentei-me e chorei. Não vamos seguir adiante. Vamos parar nessas duas palavras. O Espírito Santo tem muito a nos dizer aqui. Um líder, ele senta e ele chora diante da miséria, diante do sufoco, de muitas vezes não saber o que fazer. Um líder, ele lamenta, ele não reclama, mas ele lamenta. Qual é a diferença? O que é lamentar? É sentir a tristeza, o pesar e o arrependimento. Logo mais na frente a gente vai ver que esse lamento foi isso que Neemias sentiu quando seu irmão falou: os muros estão em ruínas, os portões estão queimados, o povo se encontra desolado. Ele lamentou. Mas logo à frente, logo adiante, a gente aprende com esse líder. Quando vem o lamento, o que tem que fazer? Que nós aprendemos nas outras duas quartas, que é orar e jejuar. Orar e jejuar. Você pode chorar, você pode lamentar, mas você precisa de imediato orar e jejuar, porque é através da oração e do jejum
que você vai ter o acalento no seu coração. É através do jejum que você vai ouvir Jesus Cristo falando para você: mulher, pare de chorar. É através do jejum e da oração que nós vamos conhecer a próxima estratégia de Neemias. É através do jejum e da oração. Diante da clareza do problema, Neemias não agiu por impulsão. Ele sabia que a circunstância da ruína havia sido promovida pela desobediência do próprio povo no passado. Por isso, a primeira ferramenta da reconstrução não foi o martelo, mas o joelho dobrado. Com a lamentação veio o joelho dobrado e o jejum, a vida consagrada diante do Senhor. Neemias capítulo 1, versículos 5 e 6. E disse Neemias: Senhor Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade. Aqui a gente vê o quanto ele conhecia esse Deus, para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu, a casa de meu pai, pecamos. Ele reconhece o seu pecado. Ele consagra a sua vida. Ora diante de Deus. Jejua diante do Senhor. E reconhece esse Deus. E o seu pecado. E o pecado dos seus parentes, antepassados. Aqueles que foram refugiados. E pede perdão diante desse Deus. Olha o que nós aprendemos com esse líder Neemias. Olha o que Jesus quer nos ensinar essa noite. Muitas vezes você está nessa situação que você está hoje por conta do seu próprio pecado, por conta da sua falha, por não ter ouvido, por não ter meditado, por não ter examinado a palavra do Senhor. O que é examinar? Há uns 4 anos atrás, eu fui num médico. Eu falo há uns 4 anos atrás, porque é muito difícil encontrar um médico que te examina. Em qualquer especialista que você vai, ele olha para você e pede exame. E depois ele mal lê o exame, já passa remédio e... próximo. Mas a palavra do Senhor diz que a gente erra em não examinar a palavra. E há 4, 5 anos atrás eu fui num médico que eu fiquei boquiaberta. Falei, ui. Ele perguntou tudo sobre mim, sobre os meus pais, sobre os meus parentes, se tinha diabético, se tinha colesterol alto, se tinha alguém que já tinha morrido com tal doença. E depois disso, ele pediu para me tirar a roupa, deitar, e ainda me examinou todo no corpo, perguntando, apertando, pegando aquele aparelho de colocar no coração, escutando meu pulmão, coração. Eu fui examinada aquele dia. Olha a diferença. Olha a diferença. Muitas das vezes estamos em situações porque, além de não orarmos, de não jejuarmos, não examinamos a palavra do Senhor,
que é aquela que fala conosco profundamente. Profundamente. Esse Neemias, que está diante dessa situação, que Deus hoje nos fala sobre a liderança dele. Esse Neemias tinha contato com essa palavra. Quem tem sombra de dúvida essa noite a respeito dessa história? Eu não tenho nenhuma dúvida. Todos conhecem a história. Todos sabem que o muro foi reconstruído, que os portões foram colocados no lugar. Mas a gente sabe onde é que começou. Depois de um século. De mais de um século. A gente sabe aonde começou. Eu tenho uma noção de que é um século. Porque minha mãe, em novembro, ela vai completar 100 anos de vida. Então eu penso assim, gente, que tremendo. Ele nasceu no exílio, mas a vida espiritual, a fé dele, cresceu lá no exílio. E quantas das vezes o nosso exílio é nada diante disso, e a gente não tem conhecimento da palavra. Frequentamos uma igreja, ouvimos a palavra, mas não vivemos, não aprendemos, não examinamos a palavra do Senhor. Seja líder da sua vida esta noite, através da palavra do Senhor, da oração de Jesus, do jejum, e seja sensível a essa palavra. E o rei me disse, está no Neemias capítulo 2, 4 e 5. E o rei me disse, que me pedes agora, Neemias? Então orei a Deus do céu e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro e dos meus pais, para que eu a edifique. Ele orou por 4 meses, diz a palavra do Senhor. Eu gosto de examinar a palavra de Jesus, porque a gente vê que passou séculos, a gente vê que passou 4 meses. Quando o irmão dele foi lá falar, o muro está em ruína, o povo está sofrendo, está muito sofrido. A gente acha que falou ontem, hoje ele já está muito triste diante do rei, e já está pedindo com toda a estratégia, mas não, meus irmãos, foram 4 meses que ele ficou ali orando e jejuando. E sabe o que me admira em Neemias? Que mesmo orando, mesmo jejuando, mesmo meditando na palavra, eu paro aqui, em nome de Jesus. Presta atenção agora na palavra do Senhor. Mesmo Neemias orando, mesmo ele meditando, mesmo ele examinando, mesmo ele jejuando, quando ele chegou diante do rei, ele sentiu o quê? Ele sentiu medo. Por que ele sentiu medo? Porque se ele errasse nenhuma palavra ali, ele ia ser morto imediatamente. Mas sabe o que me prendeu? O que o Espírito Santo de Deus me prendeu? Esse tempo de 4 meses que ele estava orando e jejuando, ele estava servindo. E com um sorriso. Normalmente, até passar os 4 meses, e num dia, estrategicamente, creio eu, ele serviu o rei com uma taça de vinho,
que simbolicamente na palavra do Senhor traz alegria, mas ele com o rosto, o semblante caído, totalmente triste. E o que o Espírito Santo de Deus nos fala essa noite? Eu sei que muitas vezes você está passando por problemas que te dá medo. Calma, isso é do ser humano. O que não é normal é você viver em medo. Mas você sentir medo, calma, é normal. Continue orando, continue jejuando, porque a estratégia vai vir. E você, igual Neemias, vai chegar diante do rei com as pernas tremendo, mas vai falar, vai pedir e vai ser ouvido. Em nome de Jesus. Mas você não pode, como um cristão que jejua, como um cristão que ora, como um cristão que busca, que medita na palavra, você não pode ter uma vida em tristeza. E meus irmãos, eu sinto em dizer, mas quantas pessoas que a todo tempo que você pergunta para ela ou para ele como você está, a única coisa que ele sabe dizer: eu estou em luta, tá muito difícil, ora por mim porque eu não estou aguentando. Fala com os outros e fala com Deus. Às vezes quer mandar no Senhor. Jesus, eu não aguento mais. Cheio de pergunta, por quê? Por que comigo? E Neemias, os 4 meses, ele foi sorrindo. Eu creio que ele foi sorrindo. Glória a Deus, aleluia. Porque o rei não falava nada. E no dia que ele entrou triste, o rei virou para ele e falou: o que está acontecendo? Você não está doente, mas o seu coração está triste. Nesse dia o rei enxergou. O que a gente aprende com Neemias? Diante da sua luta, diante da sua diversidade, ora, jejua e faz igual aquela mulher que deixou o filho lá no quarto de Eliseu e foi procurar no campo. E quando encontraram ela, o que disseram? O que disseram para ela? Fizeram uma pergunta: como você está? Ela falou: está tudo bem. Ela não estava mentindo. Ela já estava lá na frente, porque essa é a vida do cristão. O cristão, ele pede, ele ora, ele jejua aqui, e ele já vê o que está no espiritual. Ele já vê o que está no campo espiritual, e já começa a glorificar. E mesmo na luta, mesmo desempregado, mesmo doente, mesmo com dificuldade, ele fala igual aquela mulher: comigo vai tudo bem. E Neemias, por 4 meses, o rosto dele estava tudo bem, mesmo ele sabendo do muro em ruína, mesmo ele sabendo da tristeza do seu povo, mesmo ele sabendo dos portões queimados, da indiferença dos povos vizinhos com o povo dele. Ele ficou por 4 meses servindo o rei e depois se alegrou. Por quê? Aquela tristeza que ele demonstrou para o rei trouxe alegria, trouxe coragem, trouxe ousadia, porque o rei abriu espaço para ele fazer o pedido, e foi na hora certa. Aprendemos isso com Neemias, a ter organização.
Ele organizou tudo. Tudo. Ele lia a Bíblia. Ele sabia quando Deus mandava fazer uma tenda e falava para os sacerdotes: eu quero assim, eu quero assado. Ele sabia que Deus era um Deus de detalhes. Então, tudo que ele precisou, ele disse para o rei. Tudo que ele precisou. Neemias organizou tudo. Pediu cartas de salvo-conduto para passar no território inimigo. Requisitou suplementos, madeiras para as portas e ferramentas. A provisão veio de Deus através do rei. Mas a organização, o projeto, foi fruto da liderança de Neemias. Foi do jeito que Neemias quis. O que tu quer? Ele se organizou até na oração, meus irmãos. E é dessa forma que o Espírito Santo faz. Se organize! Você precisa se organizar. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Nós precisamos se organizar. Precisamos. E a liderança de Neemias nos ensina hoje sobre organização em tudo. No seu trabalho você tem que ser organizada. Com os seus clientes. Na sua casa. Com os seus filhos que estão te olhando, te espelhando. Você precisa ser organizado. Resoluções dos problemas e enfrentando a oposição. Mesmo tendo a ajuda de Deus, o auxílio do rei e todos os materiais necessários, a obra enfrentou forte resistência. Onde há propósito de Deus, haverá oposição do inimigo. Mas Neemias era indiferente. Não foram indiferentes com o povo dele? Não foram indiferentes com os muros ruídos? Os povos vizinhos? Completamente diferente. O que Sanbalate, Tobias e Gesem faziam? Eles eram indiferentes. Eles faziam conspiração. E sabe o que Neemias fez? Foi indiferente com eles. Com eles. Então, quando você estiver no seu jejum e alguém chegar indiferente, você jejua todo dia? Para que isso? Seja indiferente com essa pessoa. Pode ser, em nome de Jesus, com toda a educação. Chega para a pessoa e fala: come você, eu não quero. Eu estou num projeto. Eu estou num propósito. Eu tenho uma liderança. E Deus está me fortalecendo nela. Pode dizer isso. No nome de Jesus. Seja indiferente. Não com a ruína do próximo, mas com os críticos. Pode ser indiferente com aquele que quer jogar um balde de água fria num plano que você fez no meio da sua casa. E meus irmãos, eu não posso terminar essa mensagem dizendo o que os irmãos já sabem. Com essa liderança, ele foi até o fim, ignorando as pessoas que criticavam, ignorando as pessoas que foram indiferentes. E 52 dias, ele concluiu uma obra de mais de um século. Em 52 dias, com a liderança, com a estratégia, com a sensibilidade, com a oração, com a organização e resiliência,
ele concluiu essa obra. E a palavra do Senhor fala que não parou aí. Que enquanto eles estavam construindo, vinha os mesmos, chamava ele, mandava carta para ele largar a obra e ter com ele, para fazer fofoquinha, para fazer diz que me diz. Quantas vezes a gente não faz isso? Larga a obra do Senhor por coisa que a gente ouviu e a gente não gostou. A liderança de Neemias não faz isso. O que Neemias fez? Quando os opositores a ele quis colocar contenda, fazer com que o povo parasse a obra, porque a liderança de Neemias incentivou foi muita gente. Teve governadores, teve pais de famílias que colocavam os filhos na construção, e eles construíam o seu lar e já pegavam o muro que estava perto do seu lar. Aquilo foi um negócio contagiante. Ah, Senhor, ensina-nos essa liderança para todos nós essa noite. Todos nós, que nós possamos, Jesus, olhar para a ruína e enxergar a tua mão, enxergar o seu propósito. Hoje os muros caídos podem ser a sua família, pode ser o seu casamento, a sua vida financeira, a sua saúde emocional, a sua congregação. Deus ainda procura pessoas dispostas a lutar pela ruína, a orar aos céus e colocar as mãos na massa com organização e coragem. E eu não posso deixar de terminar essa mensagem e fazer uma pergunta. E você pode responder para o Senhor. Eu não vou perguntar, igual as outras quartas, como é que está o seu muro, como é que está o portão da sua vida. Mas quem é Neemias na sua casa? Como está a sua liderança no seu trabalho? Quem é Neemias na presença do Senhor? Hoje o Espírito Santo de Deus deixa essa pergunta. Quem é Neemias? Em qualquer ambiente que você for enfrentar, em qualquer luta, vendaval, tempestade, qual é a forma? Qual é a liderança? Quem é você? Na sua casa, no seu ambiente. Vamos nos colocar de pé. Em nome de Jesus Cristo. Que esta noite nós possamos encher o nosso coração dessa palavra. E que nós possamos usar essa liderança para a nossa vida. E crescer em Deus. Crescer na palavra, no Evangelho. Crescer em Cristo Jesus. Amém? As palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu queria... Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu queria chamar a nossa pastora Débora aqui para agradecer por essa mensagem. Orar por nós. Pedir a Deus por essa liderança. Que nós possamos, em nome de Jesus, abrir o nosso coração e aprender com essa liderança, nos mínimos detalhes, todos os dias, onde quer que a gente vá, que nós possamos usá-las, em nome de Jesus, amém? Jesus, Pai, nós te damos graças por essa